feita a parte de vendas normal, daí tem a parte toda de relatórios, né? Relatório de vendas, vendas por item, vendas por agente de negócio, tabelas de preço, relatório de comissão, impressão de orçamentos e assim por diante, né? Pendências de entrega. E a hora que se gera a nota, ele já comissão vai pagar pro cara lá, não? Já gera comissão. O relatório de comissão, na verdade, existem dois tipos: comissão na venda e comissão no pagamento. Tá? Então, o sistema, na verdade, gera as duas apurações. E aí cada empresa tem o seu regime, né? Ele já vai pro fluxo de caixa, não? A hora que se emite a nota? Não, isso não. Vai ter que fazer a apuração para gerar o título a pagar para o vendedor, para daí ele aparecer no fluxo de caixa. Beleza. Tá? Ele não Então, tem... por exemplo, todo dia primeiro tem que tirar o relatório. Tirar o relatório, fazer a apuração e daí lança os créditos lá para os vendedores, aí vai aparecer no fluxo de caixa, tá? Ok? E alguns dados gerenciais também aqui na parte de finanças também, que é a mesma coisa, fluxo de caixa e tal, né? Tá? Eu não sei se o contexto seu é de PDV, né? Quer ver alguma coisa do PDV? Não, vai ter, mas por princípio não precisa, não. É bem tranquilo, aqui até é muito fácil o processo, né? Aquele negócio de abrir caixa, fechar caixa, né? Sangria. Sangria, isso, perfeitamente, isso aí. Nem tem um caixa aqui nesse usuário, também é por usuário, etc e tal, né? Tem que usar com outro usuário aqui e tal, né? Provavelmente tem, mas aí a gente vê. Muito bem. Daí eu lembro, bom, saindo da parte de vendas, né? Nós nem entramos na parte de CRM, não vou entrar nesse mérito agora, né? Que é a parte de... eu acho que você está precisando mais da parte de venda em si, né? Isso, venda e que eu quero ver bem como que é a tua configuração tributária. Muito bom, legal. E o ordem de produção, né? Muito como bom. Se comporta. Tá, muito bom, muito bem, tá jóia. Então vamos lá, suprimentos. Dentro do módulo de suprimentos, nós vamos ter todo o controle dos itens, que são o cadastro dos itens, que está um pouco misturado, digamos assim, né? Então, quando eu cadastro um produto, eu já tenho que identificar ele onde que ele é, MCM, situação tributária, origem, etc, para que o software já possa fazer esse gerenciamento automaticamente, né? Vamos fechar aqui algumas janelinhas da nossa modelo de vendas aqui, né? Para que a gente possa trabalhar à vontade aqui nos suprimentos. Muito bem. Então, suprimentos, cadastro do item. Então, a primeira coisa que nós temos realmente é o cadastro do material, o cadastro do item. O cadastro do item no Cosmos, ele é genérico, geral, tá? Então, eu vou pegar aquele nosso produto que nós usamos como exemplo aqui, o esmalte, né? Tá? Então, quando eu cadastro o esmalte, tá? Eu defino lá um código para ele. Essa codificação pode ser código automático, o código pode ser automático sequencial, pode ser automático estruturado, ou seja, de acordo com a categoria, de acordo com a marca e tal, ele vai fazendo aqueles códigozinhos, pode ser com ponto, com traço, você pode fazer de qualquer forma, tá? Ou pode ser livre, vem o código, você mesmo vai digitar o código, você que faz o código é igual da referência do fornecedor. Descrição, então, define a categoria dele. Então, categoria do produto, o que ele é, né? Se ele é produto, então, aqui é um cadastro de item. E a gente vai identificar se ele é matéria-prima, produto acabado, se ele é componente, se é serviço, se é material de consumo, se é insumo, se é mão de obra, o que é, tá? O tipo identifica a família. Em que família de produto que isso daí tá, né? Esmalte, tal, corante, tal. E aí eu posso ter outros níveis. Grupo de fornecedor, que é fabricante, marca, modelo, cor, grade, PMG, essas coisas, né? Unidade. E aí vem uma informação muito importante, que é o NCM, que é toda a nossa estrutura tributária está baseado aqui no NCM, tá? Você vai ver que através do NCM, tipo de ordens de expedição, nós conseguimos fazer todas as configurações contábeis fiscais necessárias. Então,
Baseado no NCM, no cadastro do NCM, o sistema faz todas as configurações de impostos. Tá certo? Então, eu, com base no NCM, então, por exemplo, vamos pegar esse exemplo aqui deste NCM especificamente. Este NCM, vem a configuração tributária dele aqui. Óbvio, aqui a gente está vendo que é a configuração por empresa, né? Então, eu determino lá o COFINS, esse NCM na empresa 1 vai incidir COFINS, ICMS, IPI. Isso aqui foi uma bobagem que eu coloquei lá, deixa eu até apagar isso aqui. E PIS, um exemplo que eu fiz para um cliente, né? Na empresa 2, COFINS, ICMS, IPI e PIS. Na empresa 3, COFINS, PIS e Simples. No entanto, na empresa Simples, o COFINS, na verdade, ele é isento. A situação tributária dele é isento e não tem a redução, tem uma redução de 100% na base de cálculo e acabou. Não é incidência, mas você tem que informar. No caso da empresa Simples, tá? E aí, no caso, o imposto é o imposto do Simples, 41 e tal, informa o CSO-SN, o percentual de crédito, se você vai dar de crédito para o cliente ou não, tá? Então, aqui, ó, PIS, ICMS, COFINS, etc. O PIS, o ICMS, eu não tenho, eu coloco aqui se ele tem uma alíquota específica ou se não tem, se tem diferença, a diferença da redução da base de cálculo, se tem redução da base de cálculo, se não tem, tá? Então esse é o primeiro nível de configuração direta, se está incluso no preço de venda ou não. Então, por exemplo, o IPI é um imposto, é destacado, não é incluso no preço de venda, ele é destacado. E às vezes o ICMS, no caso, eu tenho ICMS, tá certo? E eu tenho redução na base de cálculo dele. E essa redução na base de cálculo tem uma exceção. Então, o sistema funciona num formato em níveis. Primeiro, eu faço uma configuração básica dos impostos incidentes sobre aquele NCM. Impostos diretos. Posteriormente, aqui mesmo, eu já vou ter níveis de especificação, digamos assim. No caso, esse item tem redução da base de cálculo, esse NCM tem redução na base de cálculo, mas essa redução na base de cálculo tem uma exceção. Bom, se ela tem uma exceção, vamos avaliar qual é a exceção que tem. Daí eu vou para um outro nível, que seria o imposto do NCM da redução da base de cálculo. Então, se eu selecionar aquela empresa, se eu selecionar aquele NCM, eu vou configurar a exceção. Ó, na verdade, eu só tenho redução da base de cálculo no estado do Paraná em 33,33% na redução da base de cálculo, ou é na alíquota, ou é no imposto, tanto faz, né? Qual que é a situação tributária que vai ter, no caso dessa redução da base de cálculo, e qual que é a mensagem que eu quero colocar na nota. Então, eu já tenho uma outra configuração aqui que é a redução na base de cálculo. Muito bem. Agora, existem itens que, além da redução da base de cálculo, eu posso ter configurações de ICMS-ST. Então, eu seleciono a empresa. Não sei se eu tenho aqui. Para este estado, neste nosso NCM, eu nem sei se é o mesmo aqui. É o mesmo. Se for venda para Santa Catarina, ele vai ter redução, vai ter a configuração da situação tributária. Opa, então peraí, vai descer nos níveis aqui. Tá? Então, olha, então esse cara exige a configuração tributária do NCM. Vai colocar o MVA, que é um fator. No caso do Simples, Santa Catarina tem redução da base de cálculo. E esse meio aqui não tem nada. Qual que é a observação para a empresa normal, empresa simples, empresa normal? Qual que seria a CEFOP? Aqui até está errado, né? Sim, 6403, na verdade, né? Que eu não sei se tem, que não está configurado aqui nessa base de teste.
Por isso que está 5101 ali, tá? Mas como é fora do estado, seria 6101. Ok? Qual que é a situação tributária, que é 60, né? Ok? Se for empresa do Simples, se tem CSOSN e se está incluso no preço de venda ou não. Daí é o seguinte, você me pergunta, o que é isso? É que assim, tem empresas que fazem a tabela de preço já com a substituição tributária. E o sistema tem a capacidade de fazer o estorno, de calcular por dentro. Tá? Então você pode colocar, se você disser que o ICMS-ST está incluso na substituição tributária, ele vai fazer o cálculo por dentro, ou seja, ele vai achar qual que é o valor unitário para saber qual que é o valor da substituição tributária para bater o valor que você vendeu. Então, porque hoje geralmente faz assim, pedido assim, ó, é 100 mais ST. Mas tem gente que eu quero saber o preço final. É 120, 112. O que o sistema vai fazer? Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o inverso, que ele vai achar qual que é o valor unitário, nem que seja quebrado, para chegar no 112. Tá certo? Veja, nós até fizemos, mas nenhum cliente usa, porque é um troço tão complicado de explicar que ninguém está usando. Interessante isso. Mas é bom. Nós tivemos baita um trabalho para fazer e ninguém usa. E aqui é o seguinte, seria o geral, né? Tá? E aqui é quando o cara se declara industrial, porque se o cara se declara industrial, às vezes não tem nenhuma tributação de ICMS-ST. Tá? E também nós temos a outra condição. Então aqui é ST, aí tem outra condição, aí é C não. C, aí o cara pode ser um consumidor final. Então se ele é um consumidor final, daí o sistema vai analisar outra configuração. Tá. Então ele é um consumidor final, então ele vai lá, pega essa CFOP, essa variação, na verdade seriam outras, né? Se vai calcular a alíquota interna ou não, se é a alíquota de imposto ou não, né? Se tem CSOSN, qual que é a contribuição? Para consumidor final contribuinte e qual seria a regra para consumidor final isento. Tá certo? Ok? Então eu tenho essas regrinhas aqui. Então eu tenho consumidor final para contribuinte e para isento. Ok? Então, o que nós gostamos de falar é que é um sistema de cebola aqui, na verdade. Até internamente o sistema se comporta assim. Porque quando você cadastra aqui os impostos, você cadastra os impostos, configura os impostos, determina lá os impostos, qual que é a situação dele, e aí você diz qual que é a ordem. Tá? É como se fosse você fazendo a fórmula de cálculo. Vou te perguntar uma coisa, porque essa NCM, eu vendo substituição tributária, cada estado vai ser um cálculo. Claro, então olha lá, na configuração da ST, você faz a configuração da ST por estado. Eu vou acrescentar um a um, cada estado, porque cada estado tem um protocolo diferente, cada estado pode ter uma MVA diferente e assim por diante. Isso que acontece. Então você vai fazer isso por estado aqui. Tá? Isso vai acontecer lá. Vai acontecer, não, isso é por estado. Também a redução da base de cálculo. A redução da base de cálculo também é por estado. Às vezes você tem redução da base de cálculo no seu estado, mas no outro estado lá não tem. Às vezes um outro estado tem um protocolo que permite uma redução de base de cálculo na alíquota do imposto. Às vezes é na base de cálculo, às vezes num determinado estado é na base de cálculo, no outro é na redução da alíquota, no outro é na redução do imposto. Então existem várias fórmulas de fazer esse cálculo, né? Além dos impostos que são diretos, daí quando a gente tem imposto como PIS, COFINS, etc. Mas aí você deve estar me perguntando, mas Cristiano, cada estado tem uma alíquota. Onde é que está esse troço? Onde é que está esse trem? Aqui no cadastro do imposto. Então, no cadastro do imposto, nós dizemos que o imposto varia. Qual é a variação dele? É o imposto único? É o imposto que varia por cidade, por país, se for o caso de serviço, né? Varia por estado.
Então, se ele varia por estado, ele vai abrir uma aba aqui para eu colocar as alíquotas interestaduais, olha só. E qualquer alíquota dentro do meu próprio estado. Ok? Então, você cadastra o imposto e cadastra as alíquotas. Muito interessante. Então, você coloca aqui. E o próprio software já sabe. Se eu estou trazendo esse imposto, que a variação dele é por estado, quando eu estiver vendendo, ele já vai pegar a alíquota daquele próprio estado. Né? Ele vai pegar a sua alíquota interna. Vamos supor, eu estou vendendo para Nordeste, ele já é 7%, ele já vai pegar a alíquota interestadual, que é 7%. Porque eu disse que a variação é por estado. Ok? O único momento que você fez cara feia até agora, tá? Se você tem dúvidas, pode questionar, tá? O que é interessante? A metodologia que a gente usou é um pouquinho diferente. Eu já vi por operação, que eu acho mais fácil. Se pegar venda, sucessão tributária, SP. Dentro daquela operação, você já coloca ICM de 12, sucessão tributária, tal. E a hora que você vai montar o pedido, você vai lá, venda, sucessão tributária, SP. Já puxa tudo. Isso, mas no Cosmos não precisa fazer isso. Entendeu como é que é? Porque as configurações estão com base no NCM. E aí o NCM vai trabalhando conforme a variação. Conforme o estado, conforme a região, conforme se ele é consumidor final, se ele se declara industrial ou não. Tem uma regra, que geralmente as regras elas cabem aqui. O que é interessante no nosso caso é que o governo inventa uma nova regra e quando a gente vai colocar dentro da nossa sistemática, ela encaixa. Uma delas eu vou explicar. Venda, importação. Quem faz importação direta, a alíquota interestadual passou a ser 4% e não a alíquota, não é mais a alíquota interestadual. Todos os softwares estavam atualizando, o Cosmos não precisou atualizar. Por quê? Nós simplesmente criamos mais um imposto que nós chamamos de ICMS importação. Eu vou até cadastrar aqui. ICMS importação. ICMS importação. Produtos importados, né? ICMS produtos importados. E aí colocamos que a variação dele era por estado. Poderia até colocar como sendo único, porque ele era 4% fixo. Mas colocamos aqui por estado. Não definimos uma alíquota geral, né? Atualizamos hoje, tal. Definimos o domínio do imposto, que é onde que o sistema vai jogar dentro da nota e qual que é a ordem lá, por exemplo, ordem 3. Quando eu peguei esse cara de imposto, que é de importados, olha só que interessante. Nós pegamos as alíquotas e começamos a cadastrar. Olha, na empresa 1, quando você vende para o estado do Paraná, a alíquota 4%. Quando vende para o estado de Rio de Janeiro, 4%. Quando vende para o estado de São Paulo, dançou. Lá você não tem benefício. Lá você vai ter que aplicar a alíquota dele. Confirmou. Pronto. Acabou se criando. O governo inventou uma nova regra do imposto interestadual quando o produto é de origem importada. E aí o que acontece lá no NCM, ele passou a conviver. Quando o produto com ICMS, a origem é 0 ou 2, que é 0 é nacional, né? 2 é importado, adquirido no mercado interno. A regra é essa. Quando empresa 1, quando o ICMS importar, quando o produto é ICMS importado, quando a origem do produto é 1,
ele vai usar outro tipo de tributação lá, não é direta. Acabou, pronto. Deixa eu gravar aqui. Abrir e já vai ficar mais fácil para a gente entender. Então quando o produto for de origem 0 ou 2, ele vai usar o padrão do software. Quando esse LCM o produto for importado, ele vai usar essa outra alíquota de ICMS. Enquanto todo mundo estava atualizando o software, nós só tivemos que configurar. Porque a gente fez um método de cálculo onde a gente vem calculando o seguinte: eu falo assim, ó, qual que é a base do governo? Ele parte do NCM e ele parte de um cálculo normal. É aí que ele começa a colocar a exceção. Regra de... Aí começa a exceção. Aí começa a redução da base de cálculo. Depois vem a parte de ST. Depois vem a parte de consumidor final. Agora nós temos um tal de diferencial de alíquota. Dessa vez o governo conseguiu furar o nosso zóio. Dessa vez ele conseguiu. Nós tentamos encaixar o diferencial de alíquota em qualquer lugar, mas não conseguimos encaixar. Então nós vamos ter que criar mais um nível aqui no ST. Porque na configuração do ST, nós temos a configuração de ST para geral, ST geral, para aqueles que se declaram industrial, e vamos ter que ter aqui para consumidor contribuinte. O governo começou a fazer o seguinte: para quem você tem substituição tributária e você está vendendo para consumidor final, então assim, ó, você tem um item com ST, tá certo? Daí nós estamos vendendo para o Rio Grande do Sul. O cara, ele vai consumir o produto, ele não vai revender, mas ele é contribuinte. Tem que pagar a diferença da alíquota interna deles. Isso. Como que era antigamente? Aí, consumidor final aplica a alíquota interna, o Paraná que está remetendo o produto coloca 18%, cobra a alíquota interna, o estado do Rio Grande do Sul não ganha nada. O cara consumiu lá no Rio Grande do Sul, é consumidor final. Se eu estou antigamente sem ST, eu só vendia com 12, né? Vendia com 12 e acabou, né? Beleza. Lá depois, quando o cara fosse revender, ele ia pagar o diferencial de alíquota na próxima operação, certo? Com a ST, mudou de figura. Com a ST, a gente vai fazer o quê? Vai recolher 12%, né? No ambiente normal. Joga mais a ST lá, MVA lá, 50%. E já cobra ST aqui, e o cara lá no Rio Grande do Sul já vai vender lá como 5405, produto já substituído, acabou. Como é consumidor final, não tinha como fazer, porque não tem ST. Concorda? Você vai cobrar ST do quê? Se não tem operação próxima. Ele já vai comprar para consumir. Mas daí como existe o protocolo entre os dois estados e existe substituição tributária naquele produto, e o cara é contribuinte, e corre o risco do cara receber como consumidor final e vender como produto de mercadoria, porque esse negócio que o cara é contribuinte, recebe como consumidor final, foi só para o transporte, né? Quando chegou lá, ele deu a entrada como 5101 lá e revendeu a mercadoria, sem imposto. O que os estados fizeram? Entraram em acordo, ó, quando for venda para consumidor final e o cara for contribuinte, eu fico com 12, você fica com 6, beleza? Beleza, então pode vender aqui. Eles inventaram uma nova modalidade. Tanto é que o diferencial de alíquota não tem campo para jogar. Porque não é ST isso aqui. É diferencial de alíquota. Daí eu falei, mas e daí? Joga onde isso? Daí o cara falou, não, você joga na ST mesmo. Porque é o único campo que tem para você jogar um valor de CMS, recolher uma guia como se fosse ST, mas destaca na observação que é um diferencial. Ele recolhe esses 6% para o Rio Grande do Sul. Então o Paraná, o cara vai... Já tem que ir recolhido daqui. Já tem que ir recolhido para lá. Como se fosse ST, mas não é ST. É diferencial de alíquota, porque não existe ST nessa operação.
Porque Ele não vai revender, né? não vai revender, ele é o consumidor final. Então, só nisso aqui, dessa vez os caras conseguiram furar nossos olhos. Nós tentamos de todo jeito encaixar, mas não deu certo. Então, nós vamos ter que realmente desenvolver alguma coisa. Então, esse nosso modelo que nós temos aqui, ele é um pouquinho mais longo, né? Digamos, de você fazer a configuração. E quem está vendendo lá, quem está fazendo a venda aqui, o vendedor nem sabe. Eu posso ter lá na venda, né? O vendedor nem sabe. O vendedor não precisa. A nossa premissa foi essa. O vendedor não tem que entender de tributação. Ele tem que entender de venda. Ele vende e você aqui previamente vai configurar todo o software para que ele já quando caia, vá direto. Entendeu como é que é? Ou seja, vai direto, não tem nenhuma coisa. Mas de onde que entrou a venda, hein? Configuração venda. Aqui, no tipo de pedido. Ah, beleza, boa pergunta. Aqui, ó. Pedido, venda, tipo de pedido, né? Eu disse que o pedido aqui era de venda, tá? E eu liguei ele a uma ordem de expedição. A ordem de expedição, que é, digamos assim, a pré-nota, a ordem de expedição nada mais é do que uma pré-nota, né? É ela que tem o seguinte, ó, essa ordem de expedição de venda, qual que é a CFOP variação, quais são os impostos que estão incidindo sobre essa operação aqui, que é a operação de venda, o financeiro, se vai gerar título, se não vai, se permite nota de contraordem, qual seria a CFOP variação. Aqui, ó, esta CFOP variação é a CFOP variação genérica, porque você percebeu que em cada nível da cebola, né? No caso da redução da base de cálculo isso não acontece, né? Em cada nível da cebola eu vou dizer qual que é a CFOP específica daquela situação. Então, o Cosmos é assim, ordem 1, ordem 2, ordem 3, ordem 4, a ordem dos impostos. Então, quando você coloca aqui no tipo da ordem de expedição os impostos que vão incidir, o sistema vai lá e calcula. Primeiro ele calcula o PIS, o COFINS, depois ele calcula o PIS, depois ele vai lá e calcula o ICMS. Mas ele vai calcular o ICMS, ele vai fazer a fórmula de cálculo, ele vai calcular o ICMS como se fosse normal. Aí ele vai olhar aqui e vai falar, opa, mas aqui tem ICMS-ST. Aí ele vai olhar, esse cara tem ICMS-ST? Tem. Aí ele vai fazer um novo cálculo do ICMS-ST e sobrepor o cálculo anterior. Ah, o cara é consumidor final, tá lá no quinta posição aqui, né? Ah, o cara é consumidor final, então você pega e sobrepõe ao cálculo anterior. Então vamos supor, ele vai pegar a CFOP 5101, como é que tá aqui. No primeiro cálculo do ICMS ele já colocou a CFOP. Mas aí ele foi para o próximo nível, opa, tem ST esse cara. Ah, não, então a CFOP não é 5101, é 5405. Ou 5404, 5403. Então ele põe sozinha isso. Você não precisa na venda ficar classificando na venda. O próprio software ali tem uma lógica ali bem amarradinha, né, que vai fazer o direcionamento para o faturamento correto, né? E são poucos os casos mesmo que a gente é pego de surpresa mesmo em alguma situação. É só quando o governo inventa alguma coisa. Daí nesse caso ele inventou. Daí nós vamos só adaptar aquela rotininha, acabou, está feita a diferencial de alíquota. Ok? Foi satisfatório? Tem alguma dúvida? Não. O principal... Esse aí vai ter que ver com bastante carinho essa Isso. parte de Então, registro aí. quando a gente faz a implantação, existe lá toda uma rotina que a gente manda para vocês.
quais são as CFOPs, quais são os NCMs, o que incide ST, não incide ST, os tipos de expedição que você vai ter, os tipos de venda e tal, etc. Por exemplo, pode ter tipo de expedição que não é de remessa. Então a remessa ela não tem configuração. Então no próprio imposto. Então lá naquele venda eu posso criar venda interna, venda externa, venda ST. O cara é só selecionar qual que é daí, ou não? Pode, mas não precisa. Entendeu? Pode, mas não precisa. Porque você coloca a venda e o próprio software vai saber se vai saber para quem que é, se é para fora, para dentro, por causa do cliente. Para fora, para dentro, por causa do cliente. Vai saber se o cara é consumidor final ou se não é. E vai saber se o cara tem ST ou se não tem, por causa do NCM. Então, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, posso vender 2 produtos. Pode. Um NCM e outro não. Outro não. Entendeu? Então, um com ST e um sem ST. O sistema vai saber por causa do NCM. Entendeu? Então, vamos supor, tem softwares que o cara não pode fazer 2 notas juntas. Ele tem que fazer um pedido sem ST, um pedido com ST, porque está na operação se vai ter ST ou não. No Cosmos, não. No Cosmos está na origem. Está no NCM se tem ST. Então o pedido pode ter produto com ST, sem ST, com redução, sem redução, com importado, não importado, com origem 0, origem 1. Não importa. Na hora que ele chega no NCM é que ele vai decidir qual é o ST que tem, qual a situação tributária, qual o imposto, o que vai ter de alíquota. Então o cara faz a venda, o vendedor faz a venda, ele vende o produto. Ele não importa se lá naquele estado tem ou não tem NCM ou não. Entendeu? Ele faz Eu posso criar só uma venda e ele fazer venda para tudo. Para tudo. Porque a parte tributária, o próprio Cosmos, pelo NCM, vai saber. Tá? Entendeu? Então tem muitos softwares que fazem pela venda, pelo tipo de operação da venda. Tem muitos softwares que fazem pela CFOP, também eles não dá certo, tá? Pela CFOP não dá certo. Eu conheço um sistema que pede para o cara pôr a CFOP no pedido. Não, o cara que vem nem sabe. Nem sabe. E ainda mais agora com esse rolo todo, o cara nem sabe, cara. E a CST do PIS e COFINS e IPI, onde que vai? Isso, elas já vão aqui, ó. Elas já vão aqui direto aqui. Na hora que você coloca o imposto do NCM, você já coloca aqui a CST, ó. Tá? ST, né? A CST, a situação tributária, né? Tá? Então a situação tributária aqui, então, no PIS aqui é 01, né? Aqui é tributado integralmente. Aqui seria 00, né? E as notas de entrada? Ó, a nota de entrada, daí você vai fazer de acordo com o XML, né? Já quer ir para a nota de entrada? A nota de saída aqui já está satisfeito? Tranquilo? Beleza? Só vou ter que ver a hora que for cadastrado aí que a gente vai tirar a dúvida realmente Isso, aí nossa equipe aqui, o pessoal é super preparado, sabem disso. Nós já temos relatórios, quando a gente vai implantar, já tem as planilhas que a gente manda para vocês identificar. Só para configurar bem certinho. Não vai ser pouco produto, então vai ser rápido. Vai ser rápido. Rápido não, né? Porque vai vender para o Brasil inteiro, né? Nós vamos ter que ver a legislação para ver para cada estado. Para cada estado, infelizmente. Aonde que vai a MVA? A MVA, ela vai aqui na configuração do CMS-ST e nós a chamamos de fator. Tá? Então, digamos assim, a MVA aqui é 47. Tem um adicional, né? Se eu não me engano, faz tempo que eu não lido com. Às vezes tem a MVA e mais um adicional. Mais um adicional. Então, no caso do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem a MVA e tem mais 1% de fundo de pobreza. É isso mesmo. Entendeu? Então tem isso daí. Então aqui é o seguinte, aqui é o fator, tá? Aqui é 47%. Aqui é 47,10. Tá? Então a gente pede já para o cara colocar o fator aqui. Tá? No fundo, foi um preciosismo da área técnica. Que quando foi desenvolver, ali é MVA. Mas o pessoal pensou que no futuro o governo vai criar IVA. O IVA poderia ser outra flag, outro nome. Porque a margem do valor agregado poderia ser imposto do valor agregado, poderia mudar o nome. Daí eles falaram assim, nós vamos convencionar que ele é o fator. Ponto. Um chama de MVA, se amanhã o governo chamar de outro nome, não vai ficar aquele negócio esquisito.
né? Então foi um excesso de preciosismo, mas na verdade é MVA, tá? Então daí ali dá para mim colocar também já quando vai para Santa Catarina. Substituição tributária conforme artigo, barará, vai Exato. sair já. Por quê? Para Santa Catarina é aqui. Aqui assim, ICMS, ó, ICMS de substituição, Recolhida conforme artigo número tal. tributária, isso, recolhida, conforme RICMS, Paraná, barra, decreto, né? Decreto, Então comprovação, já vai sair isso daí. artigo, isso, barra 34, protocolo, Paraná, Santa Catarina, barra 2014. Aí o que acontece? No caso de empresa do Simples, no caso de Santa Catarina, tem mais uma observação assim, com benefício, benefício de redução 70% alíquota do MVA para empresa do Simples Nacional. Entende? Então, quando o meu cliente for do Simples, ele vai pegar esse fator e vai pegar essa observação. Quando o cliente é normal, ele vai pegar esse cara aqui. E ele já escreve automaticamente. Tudo automaticamente na observação. E aí, o que é legal? Vamos supor que eu tenho 3 LCMs assim, todos 3 LCMs diferentes, e cada um deles é um protocolo diferente. Vai sair uma mensagem para cada um. Se forem todas iguais, a mensagem não sai repetida, sai uma só. E outra coisa, essa do diferimento aqui dentro do estado 33.33. Isso. O teu já sai escrito ali embaixo, diferimento e tal, e ele calcula o diferimento ou não? Calcula, olha lá. Base de cálculo do semestre com redução a 33% para diferimento conforme artigo Ou base de cálculo de redução de 33%, valor. Aí tem um campinho aqui chamado assim, valor. Valor DIF, é assim que eu coloco. Daí ele já coloca vai o valor substituir o valor direto. Beleza. Tá, daí ele vai colocar o valor direto para diferimento do artigo, Aí coloca aqui, né? Ali é o coringuinha, né? Mas você faz assim, valor DIF, acho que é assim. Tem que ver lá direitinho. Beleza. Entendeu? Já coloca assim, já calcula o valor do diferimento. Tá? Igualmente o CSOSM, se a empresa é do Simples, né? Ele já calcula o CSOSM, já coloca lá qual é o direito a crédito que ele tem. Então tá. Valor de crédito de tanto, tá? Ele já coloca, tá bom? Então por isso é tranquilo. Fora isso, ainda tem mais coisa, né? Que ainda tem aqueles negócios. Tem lá observação do NCM, observação fiscal, aqui conforme texto fiscal, e aí você coloca a observação fiscal conforme a CEFOP, conforme o NCM, conforme o imposto, quer dizer, tem essas coisinhas todas que tem que preservar, né? Tem que manter aí as regrinhas, tá? Ok? Então, hoje, o que nós temos do ponto de vista tributário, na parte de saída, o Cosmos vai atender, né? E uma versão já está sendo feita para pegar o diferencial de alíquota também. Ok? Muito bem. Agora, o que nós vamos ver agora? Eu acho que é uma produção direta, daqui a pouco também tem que ir, né? Compromissos. Até o estado do Mato Grosso não é MVA, tá? É carga média. Carga média. No Cosmos não teve problema. Não precisou desenvolver a carga média, só foi usar as regrinhas ali, passou, bateu. Tá? Muito bem. Tem todo o módulo de compras, cotação, atendimento, melhor compra, melhor fornecedor que ele seleciona. Ele imprime a cotação e ele imprime o que ele compra e manda para o fornecedor. Imprime, manda para o fornecedor, você pode imprimir a cotação do fornecedor. Eu costumo mandar o pedido de compra para o fornecedor para eu colocar o número da minha ordem pronta na nota dele. Na nota dele, pode mandar, perfeito. E você pode mandar a cotação e dar um login e senha para ele entrar no teu sistema e digitar a cotação.
Então, em vez de você ficar digitando lá o comprador, né? Em vez de pegar as cotações e ter que lançar no sistema para fazer a comparação, dá para fazer o online, né? Tá? O meu fornecedor entrar no meu login lá e mandar a cotação para mim lá. E digitar lá dentro. Tá. Isso é difícil, cara. Difícil o cara fazer. Só empresa grande que consegue impor, né? Mas empresa pequena não consegue. O cara manda por e-mail. Faturamento, aqui nós vamos ter então emissão da nota fiscal de eletrônica, cancelamento de nota, inutilização de número de formulário e aí as notas de compra pela CFOP, pela nota fiscal de terceiro, importação de XML, e você já determina, daí na parte de compra você determina as origens de compra, tá? E já determina da origem qual é a CFOP que vai vir no XML e qual que é a CFOP que vai ficar para você. Pra mim. Exatamente. Por quê? Quem está lançando a nota de entrada geralmente é o cabeça de barco também. É o cara almoxarifado lá. Então quando você já tem lá matéria-prima, já está definido já. Aqui está errado, na verdade, né? Que o X101 como o que vai vir no XML, né? Para poder virar o 10101, 2101, tá? E também o que eu também pego o nome do produto é tal, mas eu uso o nome interno. E isso ele vai converter. Ele vai converter pro meu. Nas primeiras vezes você tem que fazer as ligaçõezinhas, né? Tá? Mas aí depois ele fica fazendo isso automático, tá? Beleza? Muito bem. Bom, no caso do pessoal lá da indústria de lenços, né? Eu comentei com eles, a proposta que a gente fez para ele não contemplava a produção. Tá? Isso. O que ele comentou é o seguinte, como a indústria está começando, vamos implantar um sistema menor, mais simples, né? A parte que eu quero, o que me interessa é a parte de venda. E a parte de produção eu já tenho tudo em planilha, eu vou controlar a parte. Mas podemos ver aqui, não custa nada. Se você gostar do nosso software de produção, né? E a gente já pode colocar. Então é o seguinte, aqui é o seguinte, se por acaso der algum errinho, é porque a gente está com essa versão, essa de demonstração não é a mais recente, tá? Eles fizeram uma atualização bem no meio, que eu precisei fazer uma apresentação do comercial, fizeram bem no meio, mas eu acho que não vai dar problema não, é só algumas diferencinhas que tem, tá? Mas assim, é bem simples. Digamos, em primeiro lugar, né, o nosso sistema de produção é um sistema de produção para microempresa, empresas de pequeno porte. Então, nós vamos ter o MRP1, até o MRP1, tá? Que é o que? Na verdade, é toda a parte que diz respeito a matérias-primas. Tá? Ao consumo de matérias-primas, ok? E, no caso, existe o MRP2, né? Que aí também tem aqui o cálculo de recursos, né? De máquinas e mão de obra. Tá? Então aqui é tudo matéria-prima, tudo que tiver na composição. Então se você colocar mão de obra e máquina na composição, ele vai calcular para você também. Mas ele não vai, digamos assim, calcular a necessidade de recursos de máquinas e mão de obra. Ele vai necessitar do cálculo matéria-prima, tá? Então é o seguinte, é muito simples. Então nós temos o começo da ficha técnica, tem um monte de detalhes. Eu vou tentar ser bem sucinto para a gente poder ser bem, digamos, dentro, chegar naquilo que você pelo menos procura. Eu tenho aqui um item, um produto, né? Então, este produto que nós temos aqui tem lá os seus componentes, tá certo? E os seus componentes tem lá os seus componentes. Então, eu tenho essa abraçadeira, tem essa curva motor, o mid pipe e a ponteira, que é feito um escapamento. Isso aqui é um escapamento de moto, tá? Dentro desse curva motor tem outros itens, então ele tem uma ficha técnica dele próprio. Então o curva motor aqui, ele tem uma ficha técnica dele mesmo. Então o curva motor tem uma ficha técnica dele mesmo, ó. Tem a ficha da própria curva motor, tá? E eu tenho a ficha técnica de quem? Do escape. Muito simples, nem precisava ter dado essa volta. Se eu tivesse chegado aqui, você já ia perceber. Tá certo? Então o sistema tem lá. Então, na verdade, o software é multinível. Não tem limite de níveis. Tá? Então você vai cadastrando os componentes
e pode ir colocando esses componentes na árvore e o sistema vai fazendo a expansão desse produto, dessa árvore naturalmente. Ok? Aqui eu tenho a especificação de linhas de produção e aqui eu tenho a especificação de custos. Então eu posso ter lá os custos da braçadeira para fabricar a curva motor, mid-pipe, ponteira, a linha de produção, custos indiretos, né? E chegou no meu custo total de produção lá. Aquele custo que se mostra de R$10 ali, ele é o valor que eu paguei ou está livre de impostos? É custo mesmo? Custo. É o valor menos ICMS, tá total. Lucro real, menos custo. Isso, de acordo com o que a gente configurou aqui, ó, nas fórmulas de custo da sua empresa lá. Se for lucro real, então vamos lá, custo padrão lá. A gente cadastra para fazer lá o custo, né? Tá. Então, se é lucro real, vai acreditar PIS/COFINS, se é lucro presumido, só ICMS e PI, se for simples, só o valor mesmo, não tem mais nada, né? E assim por diante. Para cada empresa a gente faz uma fórmula de custo, tá? Então isso aqui é custo mesmo, custo. Energia elétrica, na verdade, é um custo indireto que a gente chama. Então você cadastra no software os custos indiretos, ó. Tipo de custos. Então, energia elétrica e administração. E aí lá no custos indiretos, eu cadastro lá na produção do escape, né? E eu determino que energia elétrica é 5%, administração é 15%. Então ele faz uma aplicação direta aqui, né, na ficha técnica, né? Ele vai lá, pega 5% desse valor e pum, aplica aqui. 15% desse valor, aplica aqui. Ele faz aquele negócio que eu falei, chega por litro, coloca no estoque por quilo ou não? Chega, ele sim, faz essa conversão, tá? Porque todo o cadastro do item, você tem a conversão dele lá, ó. Tá? Ó. Conversão de material, tá? Fator de conversão que você pode colocar normalmente. E aí, na verdade, o produto vai ser feito. O produto é unidade, mas os itens podem ser numa outra unidade, né? O componente, por exemplo, é em quilo, né? Aqui, ó, esse é peça, esse é unidade, podia ser litro, podia ser o que for. E aquele negócio que tu falei, se colocar mais coisas do que essa formação. Perfeito. Então vamos pegar, fazer uma ordem de produção aqui, vamos ver. Vamos pegar aqui. Então aqui tem a parte de controle, né? Então vamos gerar uma essa parte não está incluso no sistema. Essa parte da ordem de produção, ela não está, digamos, nós não fizemos no orçamento para ele, porque ele falou... Mas ele não tendo isso, daí o que eu vender não vou ter o custo. Não é? Exatamente. Na verdade, você vai ter que colocar na mão. O sistema depois me dá o resultado. Dá o resultado, sim, não. Lucro prejuízo, exatamente, isso é verdade. Tá? Então aqui é o seguinte, vamos ver, eu tenho aqui... Ó, então é o seguinte, eu tenho aqui ordem de produção, tá? Eu vou pegar uma que já está ativa aqui. Essa ordem de produção do BP escape aqui que está ativa. Aqui é a edição da ordem. Eu tenho aqui a sequência de produção, a linha de produção e os componentes. Tá? Aqui nos componentes, eu posso fazer a substituição deles, acrescentar um, excluir um. Na ordem de produção. Essa exclusão que eu estou fazendo aqui não executa, não exclui a ficha técnica. Tá? Então eu vou fazer isso daqui aqui. Então eu posso vir aqui e falar, não. Chegou aqui com a ordem de produção para mim, ó, de vez de usar um, eu usei 3. Eu vou entrar aí. Isso, não, aqui é o seguinte, são 2 lugares. Aqui na verdade você pode fazer antes de gerar a ordem e depois. Eu preciso depois. Depois. Então aqui eu estou mostrando para você antes, né? Ou na hora que você for fazer o lançamento. Efetivar a produção. Efetivar a produção. Isso. Na hora de efetivar a produção, então eu vou fazer isso daqui, tá? Eu poderia usar o código de barras. Então vamos pegar aqui a ordem de produção. Vamos pegar esse camarada aqui, essa ordem de produção aqui que é a 45. Bem rapidinho, né? 45. Vou pegar essa 45 aqui, eu vou imprimir ela, a sequência dela completa, né? Ele vai me dar aqui então o código de barras dela aqui, tá? Então eu tenho a ordem de produção principal, a ordem de produção da curva motor, a ordem de produção do escape, do mid-pipe, porque aqui eu disse para o sistema que eu quero que explodisse a ordem independente de cada nível, né? Ia dar muito bem nosso agora. Exatamente. Então aqui, por exemplo, ó, eu vou pegar essa ordem de produção que está aqui, né?
esse código de barra para você ver como é que funciona, né? Mas eu poderia... Fórmula, né? Exato, explodir a fórmula em várias ordens. Ordem mãe e ordem filhas. Isso. Ó, entrou aqui, tá certo? O operador já tá, que é o Joaquim. Aí eu sei quanto produziu, né, na verdade. E aí é o seguinte, ó, quantidade utilizada, quantidade prevista, certo? Utilizada, coloca 1.300. 1.300, exatamente. E ele já vai fazer o custo. E ele já vai fazer o custo em Dá um cima de, custo, e né? não em cima de 1.200. Confirmou. Porque a hora que eu emiti a ordem de produção tinha um custo, agora eu só tinha outro custo. Perfeitamente. Então eu produzi 120 dessa peça e pronto. E Tá? agora que eu finalizei essa OP, ele já vai lá para o custo do produto. Vai para o custo do produto, Esse é o custo. aquele consumo daquela matéria-prima. Isso. Exatamente. Esse é o produto que deu, o custo que deu nessa O forma custo que deu alterada. nessa forma. Porque ao fazer a formulação, que é a ficha técnica, olha só que interessante, ó. Quando eu coloco lá o componente, eu digo para o software o seguinte: se o consumo dessa peça vai ser pelo consumo padrão, ó. Se eu disser que o consumo padrão é não, lá vai vir zerado, para o cara poder colocar. Se eu colocar o consumo padrão, vem o consumo padrão e ele pode alterar. Entendeu como é que é? Entendi. Então, inclusive lá, ele pode inclusive fazer mais coisa, né? Vou excluir de novo isso aqui. Vou fazer de novo o apontamento. Excluiu? Não excluiu? Ixi, não excluiu. Deixa eu ver se ele vai deixar eu fazer de novo aqui o apontamento. Ele até deixou, mas ele trouxe zero aqui. Por que ele trouxe zero? Porque eu já apontei tudo, né? Só se eu produzir alguma coisa a mais, né? E se eu produzir alguma coisa a mais, ele vai colocar na formulação lá, né? Tá? Mas vamos pegar então uma outra P aqui. Vamos ver se tem uma outra P aqui. Que a gente pode pegar como exemplo, né? Uma outra liberada aqui. 45, 43, vamos pegar 43 aqui. Como eu não sei o código da 43, então eu na verdade não vou colocar pelo código de barra. Vou aqui, 43, tem 0, ele já trouxe aqui, trouxe o operador. E aqui eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar assim, na verdade, a quantidade, eu vou trocar essa peça. Não, eu não usei essa matéria-prima aí, porque essa matéria-prima não deu certo. Eu tive que usar uma outra para poder compensar por alguma coisa que eu tenho que fazer. Daí você pode trocar a matéria-prima também. Abraçadeira, vamos ver se tem parafuso aqui. Parafuso. Parafuso. Então, coloquei o parafuso. Usei quanto? 120. Muito bem, troquei aqui o material. Aí como ele multiplicou pela quantidade lá, ele na verdade vai ser 1, tá? Ele pegou 120 vezes 120, tá? O certo lá era 1 que era da formulação e é 120 vezes 1. Aí ele pegou 120 vezes 120. Pronto. Eu posso trocar a matéria-prima, retirar a matéria-prima, mudar a quantidade que eu estou colocando. Em 2 estágios. Na hora que eu estou gerando a OP, porque na hora que você vai produzir, você já vê o seu MRP, putz, não tem essa matéria-prima, eu vou substituir pela outra. Recalcula o seu MRP. E gera a ordem de produção, daí o cara só vai apontar pelo padrão. Ou, na hora que eu estou apontando, o cara vai lá, troca a matéria-prima, coloca, não usei isso, usei aquilo, e aquilo é que vai compor o custo do material. E como que se faz o custo dessa formulação, pelo custo médio, última entrada ou eu que escolho? Entendeu? Eu compro um determinado produto. No dia 10 eu comprei ele e paguei R$1. No dia 20 eu comprei ele de volta e paguei 3. E no dia 30 eu comprei ele de volta e paguei R$2,50. Tá, então vamos lá. Para fazer a ficha técnica aqui, ele está usando na ficha técnica, tá? Tá. Na ficha técnica ele está usando esse custo que ele está usando o valor de reposição. Última compra. Última compra. Tá. Por quê?
para saber, para fazer markup, eu preciso saber quanto é que o produto custa para mim. Eu não posso ir lá hoje, no caso. eu não posso ir lá pegar o custo médio, porque senão eu acabo esquecendo alguma coisa. Então, mas daí pode ter outro lado inverso também. Então, eu comprei 3 compras, só que para esse produto aqui usei 1 litro da primeira compra, mais 1 da segunda e mais 1 da terceira. Então não é esse custo que eu tenho. Isso. Mas o consumo é pelo médio. Porque é pelo custo do estoque. Entende como é que é? Então, na hora que você está fazendo a ficha técnica ali, eu trago para você uma noção de preço, né? Da mercadoria, tá? Então, eu não vou com base no custo, porque se eu estiver querendo fazer uma análise de produção do item, e eu estou olhando um item aqui que está com um custo muito desatualizado, eu vou estar provavelmente dando um mapa errado para o pessoal de vendas, por exemplo. Então, na ficha técnica eu uso o preço de venda, que está lá no item, né, irmão? Preço de compra. Preço de compra. Tá? O último preço, o preço de reposição. Mas para baixa de estoque, consumo, custo, eu uso sempre o custo médio. E para fazer o preço de venda pela última reposição. Pela última reposição ali, isso, exatamente. Entendeu como é que é? Fez sentido aí ou não? Fez? Porque na verdade você. Aqui é arriscado, na verdade. Às vezes não se tem o custo. O cara só tem o preço, ele está começando o produto agora, né? Entendeu como é que é? Então aqui é com base no valor de face, porque aqui aqui é gerencial, né? Esse valor aqui é gerencial, ele não é real. O real é só quando você fecha a ordem de produção, que aí você vai pegar o custo médio que está no estoque mesmo. Mas então quando eu fecho a ordem de produção, ele vai te dar o médio, vai ser pelo médio. Que daí vai levar lá para mim daí fazer o preço de venda. Exato, porque se não fosse pelo médio, ia dar furo na tua contabilidade, né? Tá? Não tem por outro caminho, tá? Ok? Então, porque ele vai fazer pelo consumo, né? Tá? Pelo consumo que teve das matérias-primas. Então, o custo para levar lá para mim fazer meu preço de venda, ele vai levar pelo custo médio da produção. Isso, para ele saber o CNV. Então, vamos lá. Para você formar preço, ele vai te pegar o preço, você vai aplicar a sua margem e fechou. Tá certo? Para você fazer CMV, que é o custo da mercadoria vendida, aí é pelo custo médio. Tá? Aí é pelo custo médio. E nunca pelo preço de venda, porque senão aí eu nunca ia bater a tua contabilidade, para falar bem a verdade, né? Tá? Um detalhe importante é que o sistema não sabe, ele não sabe o custo total. Por quê? Porque tem mão de obra, só vai saber o custo da mercadoria. Entendeu como é que Então, assim, ele vai. Eu que vou atribuir. Aí é você que vai atribuir os outros custos e fazer por absorção. E aonde que ele leva aquele 58,80? Para onde que ele vai levar esse valor? Não, ele não leva, ele só fica aqui informado. Digamos assim, ele não leva para lugar nenhum. Se eu entrar nesse produto aí, no BP, o que vai aparecer lá? No BP Escape aqui no item, né? Nessa ficha técnica. É um produto acabado isso daí. Isso, 58,80. Ele custou 58. E se eu entrar nele, vai estar o 58,80? Não, ele não faz isso automático. É você que tem que formar lá. Ele não faz isso automático por enquanto, pelo menos a gente não teve essa necessidade ainda. Tá, mas e agora como eu vou fazer o preço de venda dele? Entendeu? Eu vou ter que pegar a ordem de produção, como que eu vou fazer o preço de venda dele? Agora? Daí você como vai ter que vai fazer? Não, aí você vai ter que ser manual, na tabela de preço, né? Vai ter que colocar lá na tabela de preço. Mas como que eu faço isso? Vou abrir a tabela de preço, vou entrar nele e vou colocar ele custa isso. Eu tenho que vender, portanto? Isso que eu quero entender. Não, você pode colocar o preço direto, tá? Então na tabela de preço aqui você já vem e coloca. Vamos pegar no item aqui, fica mais fácil. Acho que no item vai ficar melhor de ver. É porque daí é uma particularidade que tem na tabela de preço, né? Eu quero saber por quanto que eu posso vender ele, entendeu? Entendi. Como que eu sei isso daí? Então a única coisa, você vai ter que entrar aqui, né? E vai colocar para ele aqui o preço de venda, o valor de venda. Só que ele não tem valor de compra, né? O valor de compra não tem, porque ele não foi comprado, ele foi fabricado. Ele foi fabricado, né? Ele não aparece aqui no item, só na ficha técnica que ele aparece o valor lá. Porque então eu teria que colocar R$58 aí.
58 aqui. 80, Isso, 58,80, isso. Tá, Tá? beleza. E aqui você vai colocar, você vai aplicar sua margem, vai colocar Coloca lá. R$ 120. R$ 120, isso. É aí. Agora, qual que foi o meu lucro nessa venda? Aí nós temos que ter a venda, né? Uhum. Tá? Então aí eu vou fazer a venda lá, daí na venda vai ter essa diferença entre o valor de compra, o valor de custo ali Tá. e a venda. Ele vai guardar isso lá no CMV da nota. Tá. Tá? Entendeu? Uhum. Mas eu entendi o que você falou. Uma das coisas que a gente não tem é o transporte automático do custo para o CMV. Isso é verdade mesmo. Uhum. Tá? Entendeu? Eu entendi o que você falou. Ele tem que ser manual. Hoje ele não é automático. Mas logo. Então, mas podemos, assim, porque é o seguinte, geralmente são empresas pequenas, então elas não têm essa evolução de raciocínio que você teve agora, né? Pô, podia vir direto de lá. A hora Então, que você grava, finaliza a ordem de produção lá, ele já vai contemplar ali. já vai contemplar Vai ali. criando um histórico. Pô, a OP número tal, ele custava para você tanto. Agora nessa outra OP que você fez já está custando tanto. Entendeu? Você vem trazendo um histórico dentro do produto. Não, tá, desculpa, E sempre desculpa. deixando o último ali. Não, para que eu quero descer. Tá aqui, ó. Não. Quando a gente produzir lá, ele vai gerar o custo médio do cara lá. Ele vai usar esse cara, é o custo real lá, não é o 58,80. O que vai vir para cá é o custo real. Acontece que o sistema não leva todos os preços. Então, por isso que você tem que fazer aqui, ó, este cara aqui é muito importante para nós aqui, ó. Ele é muito importante, entendeu? O custo indireto, mão de obra, tal, para o sistema levar um custo aproximado. Não, mas esse daí não é nem o detalhe. Isso daí eu posso colocar lá como custo fixo, aliar um valor para ele, para isso. Isso, porque a O mais matéria importante para mim é o custo da minha produção, de matéria-prima. tem matéria-prima. Não importa quanto eu gastei de funcionário, luz, energia, no ato agora. Aham, entendi. Isso daí depois, na hora que for fazer minha tabela de venda, eu agrupo ele depois. Tá, mas para fazer. A ordem de produção aqui eu quero cobrar 30 centavos por quilo. Tá, mas para fazer o CNV, você não vai com o CNV com o produto? Você não gera o CMV com um custo adicional na tua produção, você joga só matéria-prima. Só matéria-prima. Ah, entendi. Teoricamente, se você tem uma margem equivocada lá, né? Isso, aham. Daí depois você vai ter que dessa margem tirar isso aqui eu vou tirar para pagar meu pessoal, isso aqui eu vou tirar para pagar a luz, tal, daí eu que vou fazer esse cálculo. Entendi. Entendeu? Ok, entendi. Mas E agora, assim, como eu estava falando, futuramente... mas se não quiser é manual, pensar- tá? Então vamos só recapitular. Não é manual. Então tá. Então ali o custo da produção foi 49. 49. E aí está o 49 no produto. É esse 49, quando a gente concluir o produto, fechar a ordem de produção, ele deveria vir para cá, Isso. tá? Ele deveria vir para cá, ó, Isso. para montar esse custo médio. Isso. Entendeu? É esse, cara. E daí você vem no item, naquela outra aba que nós estava ali, nesse produto mesmo. Isso. Ele teria que vir aqui. É. Não? Não, porque aqui é valor de compra, né? Não é valor de custo, aqui é valor de reposição dele. Seria aqui, ó. Tá? Porque Isso. o sistema vai aproveitar, ele vai fazer o CMV do que tiver aqui, não do que tiver lá. Ali é o valor de face. É o valor que eu uso para fazer ali o cálculo da compra ali, por exemplo. Porque daí ali também, futuramente, se quiser pensar, você pode ir agrupando todas as OP dentro desse produto. Você me entendeu? Aqui tem mais. Então, a OP número 1, ele custou 240. A OP número 2, ele custou 300. A OP número 4, ele custou R$1. Porra, o que deu de errado? Você me entendeu? Para você trazer um histórico das suas produções desse produto. Para você chegar e analisar, porra, mas eu fiz 10 produções. Tá. Por que deu divergência de tanto? Não. Não é. Vamos ver lá, me dá as portas de produção aqui. Mas aqui eu paguei o solvente tanto e agora eu estou pagando tanto. Então é isso. Não. Nós temos que reduzir esse solvente que está muito caro. Não, vamos. Entendeu? Entendi. Uma ideia legal. Não, entendi. E aí você traz tudo o teu histórico, não precisa trazer um monte. Tá. Filtra lá, vamos sempre os 5 últimos horas de produção. Daí passou essas 5, já deleta as outras e Não, vai faz assim, porque eu tô vendo que com você a gente até vai desenvolver mais o software aí, sabe? Entendeu? Fala pra ele assim, olha,
você não cotou produção, tudo bem, vai aumentar um pouquinho as horas lá de implantação, né? Mas ele vai dar um desconto pra gente. Porque eu já dei umas ideias para ele lá e tal, e ele topou, ele falou que se a gente fechar com produção, que ele vai... Eu tô na área química, cara, que se você saber na área química, igual eu, entra por quilo, sai por litro, você consegue fazer de qualquer empresa. Entendi. Porque comércio é comprar e vender. Comprar e vender é fácil. Agora lá não, se lida com perda, então eu tenho várias ideias, que é o meu sonho, que eu adoro isso daí de programação. Se eu tive a oportunidade de formar isso daí, eu fazer um sistema. Não para comercializar, mas eu fazer pra mim. Ó, porque aqui inclusive nós temos tudo esses caras de perda, cara. Nós temos tudo isso na ficha técnica lá. Dá para colocar lá. E ele calcula as perdas em cascata, inclusive. Então, do nível 1, do nível 2, sabe? Desse nível que está aqui, ó. Você coloca o percentual de perda que você tem padrão. Na hora que você vai apontar a produção, ele lança lá. Ele já traz o valor de perda. Entendeu?